Fala galera do canal Performance Race, Felipe na área. Galera, faz tempo que a gente não traz comparativo aqui no canal. Eu vim trazer dois comparativos para vocês de dois carros japoneses. E esse comparativo vai ser Nissan Sentra SL 2020 e o Civic EX-L 2020. A gente sabe que no Sentra é a versão top de linha, no Civic a versão top de linha do motor 2.0, tá? A gente sabe que no Civic a gente tem uma versão Pure, só que aí a gente passa dos valores aí de 120, 130 mil reais, tá? Então, bora pro vídeo, valeu! E é isso aí, galera. Começando mais um videozão pro canal, a gente vem trazer aqui dois carros japoneses de respeito, né? Sentra de um lado e Civic de outro. Eu quero deixar até algumas imagens dos dois carros aí. E a primeira coisa que a gente vai abordar aqui no vídeo é questão de visual. Qual dos dois carros é mais bonito, né? A gente sabe que beleza é uma questão muito da pessoa. A gente sabe que uns acham o Sentra mais bonito, outros o Civic mais bonito. Mas por aqui hoje tem que ser imparcial. Questão de visual, eu acho o visual do Civic um pouco mais agressivo, aquela frente um pouco mais baixa, mais agressiva, um carro um pouco mais largo. Então sim, questão de visual no Sentra, a gente tem um visual um pouco mais agressivo, tanto na dianteira quanto na traseira. Aqui no Sentra, pessoal, a gente tem um carro um pouco mais executivo, não que o Civic não seja, mas a gente tem aquele sedanzão padrão mesmo, um carro com linhas agressivas também, só que um pouco mais conservadora. Aqui, no caso do Sentra, a gente vai ter algumas vantagens em questão de faróis. Aqui no Sentra, pelo menos o farol baixo, a gente tem um farol de LED, que a gente sabe que em conduções noturnas ajuda demais, galera. Então, sim, no Sentra a gente tem faróis de LED, o farol alto dele vai ser lâmpada halógena, a gente tem uma assinatura ali em DRL também, traseira também. A gente tem uma assinatura ali em LED, a gente sabe que o freio não vai ser em LED também, só que vai ser halógena, só que a gente tem muito mais LED presente aqui no Sentra do que no Civic. Então, um ponto para o Sentra é a questão do farol de LED, que é com projetor, então em condições noturnas você vai ter uma certa vantagem. Já no Civic, a gente tem sim também o projetor, só que a gente tem lâmpada halógena, então a gente não vai ter o mesmo potencial ali de luminosidade do que a gente tem no Sentra. Então eu acho que já é um ponto pro Sentra em questão de luminosidade. Questão de beleza ali eu vou deixar pro Civic, que realmente é um carro um pouco mais arrojado. Então eu acho que vale muito a pena. Galera, lembrando que as duas versões que a gente está falando aqui é a versão 2020. A gente sabe que a 2020 do Sentra foi a última versão, depois aí da transformação que o Sentra veio. Se você quiser, a gente pode até fazer um vídeo futuramente especificamente para o Sentra. Mas esse carro aqui tem um custo-benefício muito bom. E o Civic também. A gente tem a versão 2020, tem a versão Touring. Só que dessa versão aqui, é uma versão que, questão de preço, é muito mais parecido com o Sentra, tá? Ambos os carros usam motor 2.0 litros. Então, com diferença de potência, só que a gente tem aquela velha receita japonesa de motores 2.0. Sentra, temos aqui 140 cavalos anunciado pela Nissan, tanto no álcool quanto na gasolina. Então aquele motor que veio desde 2016. Então a gente não tem muita mudança em questão de motorização de potência no Sentra. No Civic a gente também tem um 2.0 de 150 cavalos na gasolina, 155 no álcool. Então sim, no Civic já temos um ponto a mais, que a gente tem mais potência em relação ao Sentra. Então, numa condução numa estrada em altas velocidades, você vai ter um pouco mais de potência, um pouco mais de fôlego, tá? Galera, uma coisa que eu quero dizer para vocês, que na condução urbana a gente não vê tanta diferença. Então, acho que os dois carros ali não parecem ter
ser tão expressiva essa mudança de potência, parece ser muito igual, tá? Apesar de aqui, no Sentra, por incrível que pareça, a gente tem um pouco mais de torque. A gente tem 20 kg de torque contra 19,3 do Civic. Então, sim, no Sentra a gente consegue sentir que o carro entrega um pouco mais, pelo menos na saída de semáforo. Então você vai ter uma arrancada um pouco melhor na cidade. Não algo muito expressivo também, só que a gente tem que pontuar isso, né? Aceleração de 0 a 100. No Sentra a gente também tem uma vantagem, ele chega a 0 a 100 em 10,1 segundos, já no Civic em 10,6 segundos. Então não é a diferença também muito expressiva, só que no Sentra a gente tem um ponto a mais por ser um carro um pouco mais rápido, tá? Aqui no Sentra também o regime de torque chega um pouco mais rápido, a 5.100, e no Civic já a 6.300 RPM. Então a gente sabe que é por isso que o Sentra chegou um pouco mais rápido de 0 a 100. Porta-malas, né? Porque a pessoa que compra carro sedã quer porta-mala grande. E aqui a gente tem uma vantagem para o Civic, tá? No Civic a gente tem 519 litros contra 503 do Sentra. Então, é uma vantagem aí para o carro da Honda também, que tem um porta-mala um pouco maior. Ambos são tração dianteira, né? Então a gente sabe que esses carros 2.0 da linha japonesa, sim, usam tração dianteira. Comando de válvulas aqui tem uma diferença nos dois motores. No Sentra a gente tem duplo no cabeçote e no Civic a gente tem único no cabeçote. Acho que é por isso até que o Sentra entrega um pouco mais de potência embaixo, por ter esse comando duplo no cabeçote, que a gente sabe que entrega um pouco mais de combustível. Ambos são corrente de comando, né? Então questão você precisa ter correia deitada para ficar alterando. Então sim, a gente tem corrente de comando aqui. Ambos são natural, né? A gente sabe que o Civic tem a versão Touring, só que é uma versão que parte lá beirando seus 130 mil, um pouco mais caro, que é excelente também. Questão de câmbio, ambos também usam câmbio CVT, só que aqui a gente tem um ponto melhor para o Civic. O Civic usa o CVT com a simulação de 7 marchas. Então uma rodagem um pouco maior que você vai viajar, o Civic chega a ser um pouco menos cansativo, porque você não tem aquele regime de rotação do CVT, que você sabe que não tem aquela troca. Então é algo um pouco mais chato. Então no Civic a gente já tem a simulação de 7 marchas, que sim, é um ponto positivo. Galera, a questão de suspensão desses carros, a gente tem uma vantagem pro Civic também. O Civic tem suspensão independente nas 4 rodas, enquanto no Sentra a gente tem eixo de torção. No rodar desses dois carros, eu posso falar que eu já dirigi os dois carros, no rodar desses dois carros, não consigo ver essa diferença, galera. Não consigo ver essa diferença de conforto. Ao contrário, eu sinto que o Sentra chega a ser um pouco mais confortável do que o Civic, tá? Por incrível que pareça, eu acho que o Sentra, para ele ter uma altura um pouco mais elevada, ele é um pouco mais confortável, tá? Ambos vão usar belíssimas rodas de 17 polegadas. O que a gente vai ter aqui? Diferença no pneu, 205 para o Sentra, 215 para o Civic. Então o pneu do Civic um pouco mais largo. Eu acho que é por isso que ele tem essa postura um pouco mais baixa, um pouco mais agressiva, né, galera? Uma das coisas que eu queria falar muito com vocês aqui é questão de o que esses carros entregam de tecnologia, de multimídia ali a bordo, o que esses carros têm a oferecer de info e entretenimento para as pessoas que vão a bordo dentro de seus carros. Cara, e aqui sim a gente consegue ver uma certa diferença aí em questão de tecnologia, de segurança. Segurança até que são um pouco parecidos, mas em questão de tecnologia a gente consegue ver. A gente sabe que ambos ali vão ter sistema de freios ABS, né, com o EDB, que é aquela distribuição de freio eletrônica. Então, questão de frenagem, ambos são excelentes, freiam muito bem, tem um comportamento muito bom de freio. Então, cara, não tem o que desabone os dois carros. Não tem o que falar, Felipe, o Honda é melhor, o Sentra é melhor. Ambos têm um comportamento muito parecido na frenagem, tá? Então, eu vou deixar um empate técnico aqui em questão de freio. Um ponto que eu vou deixar para o Civic aqui é que em partidas em aclive, o Civic tem aquela assistência, que você tira o pé e vai te ajudar. A gente sabe ali, para uma pessoa que está começando a dirigir agora, ajuda, tem uma certa ajuda ali. Então é um ponto que eu deixo pro Civic. Então o Sentra não tem acidente em rampa, tá? No caso do Civic também a gente tem aquela luz de condução diurna, que é um LEDzinho, bem levezinho,
No Sentra tem também, só que não é considerado DRL. Então, não dá para dizer que é um ponto positivo para o Civic, que o Sentra também tem, só que a gente sabe que não é considerado com DRL, você não pode usar ele à noite. Então, eu vou deixar meio que empatado aqui. Ambos têm controle de tração e estabilidade, né? Então, em 2020 já era necessário isso. Então, segurança desses carros, os itens estão muito bom. Ambos têm também farol de neblina. No caso do Sentra e do Civic também são em querosene. É questão de faróis principais. Ponto pro Sentra que tem farol em LED, tá? Com projetor que sim, ilumina muito melhor do que o do Civic, tá, galera? Já fiz o comparativo dos dois e sim, a gente tem um ponto aqui pro Sentra que tem um farol, principalmente condição noturna. Farol de LED te traz muito mais conforto, tá? Agora, uma das principais coisas aqui que eu acho que chegou um pontaço pro Sentra, que é questão de segurança na parte ali de alertas para ajudar o motorista na condução. No Civic aqui a gente não vai ter nada disso. No Sentra a gente não tem um sistema ADAS, que a gente sabe que é aquele sistema que ele realmente interfere na condução. Quando você precisa fazer uma frenagem, ele vai frear para você. Aqui no Sentra a gente não tem isso, mas a gente tem todas essas assistências. A gente tem assistência de colisão, lembrando que ele não vai frear para você, tá, galera? Mas sim, se você for entrar numa colisão ali e estiver um pouco desatento, ele vai emitir um alerta sonoro para você ali de colisão. Então, isso já é uma assistência que vai te ajudar a evitar uma colisão. Já que no Civic a gente não tem isso, tá? Sentra, a gente tem alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado, que no Civic a gente não tem. Então, isso é uma diferença aí que eu acho que chega a ser até um divisor de água entre o Civic e o Sentra. O Sentra nessa parte está oferecendo uma tecnologia muito melhor, pelo menos nesse ano de 2020, tá, galera? É uma tecnologia muito melhor, ele tem uma assistência muito melhor pro motorista, então eu acho que isso é um ponto primordial pro Sentra, tá? Então, ar-condicionado, ambos a gente vai ter aqui ar-condicionado digital de 2 zonas, então legal, um ponto positivo, muito bom, tá? Ambos vão ter a direção elétrica ali, com aquela questão que ele deixa o volante um pouco mais durinho, né? Então, direção elétrica que a gente tem para os dois lados. Troca de marchas no volante a gente não vai ter no Sentra, porque a gente sabe que o Sentra não tem simulação de marchas e o Civic tem. Já no Civic a gente tem aquela opção de você fazer as trocas ali no câmbio por ter essa simulação. Sentra também a gente tem retrovisor interno fotocrômico, e no Sentra a gente não tem isso. Então, por que é importante o sistema fotocrômico ali? Às vezes o cara te joga uma luz alta, então ele escurece um pouco mais o retrovisor ali. Para o conforto ocular ali ajuda demais, galera. Então, ponto positivo para o Sentra, tá bom? Outra coisa também aqui que no Sentra a gente tem mais uma vantagem, é banco elétrico para o Sentra e para o Civic que a gente não vai ter aqui, tá? Então sim, no Sentra a gente tem um ajuste elétrico ali, pelo menos para o motorista, inclusive com ajuste de lombar, então isso é algo muito legal. Então a gente consegue perceber ali uma diferença, pelo menos interna no Civic, né? No Sentra, a gente tem uma tecnologia muito mais embarcada. No caso da suspensão, a gente tem um ponto para o Civic, né? Que é a suspensão dianteira. Ambos vão ter a alça no teto ali, então a gente tem um empate aqui. Vamos lá, a questão de infoentretenimento, né? Que é a questão que vai te trazer coisas em bordos ali. Ambos têm Android Auto e Apple CarPlay com fio, né? Mas já é um começo muito bom. Então a gente vai ter o espelhamento celular tanto para o Civic quanto para o Sentra. Agora aqui, galera, outra coisa que eu achei muito interessante no Sentra. No Sentra a gente vai ter um som assinado da Bose. Então são um som com 10 alto-falantes. 10 alto-falantes, inclusive com subwoofer no porta-mala. Então, questão de som, já testei dos dois carros. O do Sentra mata a pau o Civic, tá? É um som muito mais potente, ele não tem distorção. Então, o som da Bose realmente é muito bom. Então, para você fazer uma viagem ouvindo um sonzinho, o Sentra oferece mais, tá? Então, é uma das coisas que eu achei muito legal no Sentra. Mas vamos lá, Felipe, qual que é melhor, Civic ou Sentra? A gente sabe, galera, que os dois carros são excelentes. O Civic tem um valor de revenda muito melhor do que o Sentra, só que o Sentra tem muito mais equipamentos que o Civic e por menos.
O Civic a gente vai encontrar no ano de 2020 numa média de 115 mil, então é um valor um pouco mais. Já no Sentra a gente tem aquele valor de 105 de 95 a 105 mil, então é uma diferença expressiva entre os dois carros. Os dois carros são excelentes. A gente sabe que o Civic, para uma revenda futura, você vai ter um valor melhor. Só que, Felipe, eu quero um carro para me usar, eu quero um carro para curtir com a minha família. Qual que é melhor? Galera, hoje eu vou ter que sim dar um ponto para o Sentra. O Sentra ele é um carro que oferece muito mais por menos valor. A gente tem som assinado, a gente tem teto solar elétrico, a gente tem bancos em couros com um pouco mais de qualidade, a gente consegue perceber um pouco mais de qualidade ali. Principalmente a questão também de a gente tem um painel ali soft touch, uma costura ali no Sentra. Então a gente consegue ver um requinte um pouco a mais no Sentra. O Civic a gente sabe que a gente tem aquele aspecto mais agressivo, é um carro mais bonito, é um carro mais cheguei. Mas se você quer um carro para o seu uso, um carro confortável, um carro com bons equipamentos, o Sentra ele sai um pouco na frente do Civic. Então, para mim, hoje entre os dois carros, qual que é melhor? Hoje, se eu fosse comprar, eu compraria o Sentra. Você tem uma mecânica muito robusta, tanto como a do Civic. Então são dois carros com a mecânica muito boa. A gente tem dois carros muito seguros com 6 airbags, tanto para o Civic quanto para o Sentra. Só que no caso do Sentra a gente tem equipamentos a mais. Você tem um som melhor, você tem uma questão da multimídia legal também. Você tem ajuste elétrico no banco, então você tem alguns frufrus a mais, podemos dizer. Então sim, galera, hoje eu vou dar o ponto pro Sentra, não que o Civic seja um carro ruim, mas se você tem na faixa ali de 100 mil reais, você vai ter um carro tão robusto quanto o Civic e ao mesmo tempo pagando menos. Então, galera, esse era um vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa no comentário o que você acha, se o Civic é melhor ou o Sentra é melhor. Na minha opinião, hoje a gente vai dar o ponto pro Sentra, por ser um carro que é muito mais, entrega muito mais por menos, então vale muito mais a pena. Então é isso, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa seus comentários. Fala aí o que você acha. Fala alguns comparativos pra gente fazer. E é isso aí. Valeu!